Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui nesse devocional, Raiz de Davi, nosso presbítero Davi, que nos deu essa oportunidade de trazermos aqui uma palavra diretamente do coração de Deus para os nossos corações. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Vamos ler aqui alguns versículos para que possamos entender o texto. A partir do versículo 7, diz assim: E ali pregavam o Evangelho. E estava sentado em Listra um certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Esse ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Versículo 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia, em Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-vos a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Meus irmãos, nessa manhã nós queremos falar das tribulações, das angústias, das dificuldades da nossa vida. Nós sabemos que aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador, mas o próprio Jesus, ele nos prometeu, João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não sei a situação que você está passando, talvez você esteja atribulado, angustiado, mas se você olhar para a vida deste homem, do apóstolo Paulo, ouvindo as palavras de Jesus, quando este na cidade, orando por aquele homem que era aleijado, e o Senhor ali fez um milagre tão grande naquela cidade, e as pessoas agora queriam adorar a Paulo, e Paulo e Barnabé não quiseram ser adorados. Eles passaram a honra, a glória, o louvor para Deus. E a Bíblia diz que aqueles judeus que vinham contra Paulo juntaram uma multidão de gentios e apedrejaram Paulo. E a palavra de Deus diz que Paulo estava ali como morto, e os discípulos o arrodeando. Ali com certeza oraram pela vida de Paulo. Paulo se levantou e, ao invés de se desanimar, ao invés de largar a caminhada, pelo contrário, a Bíblia diz que assim que se levantou, ele entrou na cidade e pregou o Evangelho, aleluia, e muitos ali receberam a Cristo como o único e verdadeiro Senhor das suas vidas. E não somente ali ele parou naquela cidade, mas ele retornou em várias cidades. E no versículo 22, o versículo chave desta mensagem diz: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Meus irmãos, é bem verdade que a nossa vida cotidiana é uma vida de desafios. Nós não somos deste mundo,
Mas a palavra de Deus diz que quando Cristo se manifestar, nós também se manifestaremos com Ele. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 diz: E a vós que sois atribulados, descanso convosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos e seu poder. Irmãos, nós temos que perseverar. Nós não podemos olhar para o problema, mas nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. Paulo animou os discípulos, e o Espírito Santo de Deus nessa manhã quer te animar, meu amado irmão. Não olhe para a luta, não olhe para a aflição, mas olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. 2 Tessalonicenses, Paulo novamente exorta e diz: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Capítulo 1, versículo 4. Irmão, suporte as aflições, suporte as tribulações, as angústias, que Deus com certeza Ele está, e Ele fez uma promessa que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Deus, irmãos, Ele quer te animar, Ele quer te alegrar nessa manhã. Tenha bom ânimo.